Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como calcula a rentabilidade de um título emitido pelo Tesouro Nacional no exterior. Então é o Global 2033, que foi emitido no início de abril de 2023, após 2 anos sem o governo brasileiro fazer qualquer emissão internacional. E esse título ele é interessante porque ele é considerado um benchmark, uma referência para medir, inclusive, o risco de crédito do Brasil no mercado internacional. Então, a gente precisa, no mercado financeiro, ter essas referências, então, que os países, como, por exemplo, o Brasil, façam emissões no exterior, para que o mercado financeiro comece a negociar esses títulos e a gente tenha taxas de referência. É um título que vence em 10 anos, que paga cupons ou juros semestrais, a gente vai ver inclusive como calcula isso, e novamente a importância dele é ter uma referência, um benchmark para o mercado brasileiro e para o mercado internacional. Inclusive para medir o risco país, você precisa de títulos como este. Tá, ok? Por isso a importância desse título, que foi emitido com um valor principal de 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Pode parecer muito, mas se a gente pensar em tamanho de Brasil, não é uma grande missão, mas foi muito importante para isso. E o Brasil, e a taxa que o Brasil conseguiu foi uma taxa boa. Isso quer dizer que há perspectivas boas para o mercado brasileiro, ou pelo menos para o governo brasileiro, fazer novas emissões no exterior. Tá ok? Então, vamos ver. Vou mostrar a notícia que o próprio Tesouro Nacional mostrou da emissão do Tesouro do Global 2033. Ele não chama Tesouro IPCA, essas coisas, como a gente encontra no Tesouro Direto, o Global 2033. E pegar os dados deles para depois ir no Excel e fazer as continhas, tá bom? Então, vamos lá ver a notícia. Então, tá aqui, pessoal. Essa primeira notícia foi do dia 5 de abril de 2023, falando justamente aqui, ó, que o Brasil anuncia mandato, ou seja, ele anunciou que ele ele contratou algumas instituições financeiras para fazer a emissão dos títulos no mercado internacional. Afinal, se o governo brasileiro, o Tesouro Nacional, quer vender os títulos, ele não chega ali de qualquer jeito. Então, ele precisa de gente que ajude a colocar esses títulos no mercado. E aí a notícia está aqui, ó. A operação foi liderada pelo Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley. Então, esses bancos eles têm um mandato do Tesouro Nacional para procurar compradores para esse título. Então, fundos de investimento, family offices, outros de grandes investidores, outros bancos interessados, fundos soberanos, e aí vai. Então, na notícia do 5 de abril é que ele mandatou, na verdade, assim, não é que ele chega, acorda dia 5 de abril e fala assim, vou mandatar isso daí. Não, tudo isso já foi planejado, teve provavelmente uma concorrência, provavelmente não, tem uma concorrência entre os bancos para oferecer quanto eles cobram para fazer esse serviço, tá ok? E aí vem a notícia seguinte, que essa é do dia 6 de abril de 2023, dizendo justamente, ó, Brasil anuncia resultado da emissão do bônus em dólares. Então, tá aí a notícia do Global 2033, vencendo dia 20 de outubro de 2033, com uma emissão aqui, ó, o valor de face de 2 bilhões e 250 milhões de dólares, com cupom de juros, a taxa de juros 6% ao ano, com pagamentos, então os juros são pagos semestralmente, no dia 20 de abril e 20 de outubro de cada ano. Então, tá aqui os cupons semestrais. E a emissão foi realizada com o preço de 98,849% do seu valor de face. É muito comum você denominar o preço como um percentual do valor de face, porque o valor de face pode mudar de um para o outro, mas o percentual do valor de face não muda.
E para cálculo do preço, o valor de face não interessa, interessa muito mais. Se você tem essa referência, quanto que é esse percentual do valor de face, os cálculos de rentabilidade vão sair os mesmos. Tá ok? E aí ele diz o seguinte, olha, isso resultou em uma taxa de retorno para o investidor de 6,15% ao ano, a gente vai calcular esse número aqui, e ele está falando que corresponde a um spread de 285,4 pontos base acima do título, acima da Treasury de referência do Tesouro Americano, tá ok? Também vamos calcular esse número. E aí está falando aqui, ó, a operação foi liderada pelos bancos que a gente já comentou, e a liquidação financeira vai ocorrer dia 13 de abril. Liquidação financeira é quando realmente lá o dinheiro, ó, toma o bonde, tá certo? Ou o bônus, e me dá o dinheiro aqui, tá certo? Então a gente vai pegar esses dados aqui e vai checar lá no Excel. Então agora a gente vai lá para o Excel. Então, estamos aqui no Excel. Eu já coloquei aqui, ó, o preço do bond, 98,849% do valor de face. O prazo, ou que se chama em inglês, o tenor, é de 10 anos. Tá ok? A taxa do cupom é 6% ao ano, com pagamentos semestrais. Então, vou até pago semestralmente. Vou colocar essa. Isso é legal para a gente lembrar. E aqui eu vou colocar um valor de face qualquer, vou colocar o valor de face 100, só para a gente fazer as continhas, mas pode dizer 1.000, 100 mil, 2 bilhões, 250 milhões, quanto eu quiser. Tá ok? Então eu vou calcular a rentabilidade efetiva, tá certo? Então, que é o Yield to Maturity, o YTM, que vocês podem ver aqui, tá certo? Por dois jeitos diferentes. Aí a taxa nominal ao ano, tá? E a taxa efetiva ao ano. Então eu vou anualizar, só que de duas formas diferentes, taxa nominal e taxa efetiva. A gente tem um vídeo que explica a diferença de taxa nominal e efetiva e tal. E aí vou calcular aqui, ó, eu peguei na data lá do 6 de abril, qual que era a taxa do Treasury Bond de 10 anos, já que esse título é de 10 anos, tem que comparar contra o Treasury de 10 anos. Então, a minha referência aqui é 3,3% ao ano, e a gente vai calcular o spread em pontos base também, ao ano, percentual ao ano e em pontos base, também para comparar. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir o fluxo do nosso título de dívida, então do Global 2033, tá certo? Então esse é o Global 2033 do Tesouro Nacional. Vocês pegam mais informações sobre ele também lá no próprio site do Tesouro, então quem tiver mais curiosidade depois. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Então, colocar a data zero. Eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar em anos, tá certo? Então, só que os pagamentos são ao semestre. Então, os pagamentos vão ser de meio em meio ano. Então, eu vou pegar a data anterior mais meio ano, tá certo? Então, vou até mudar aqui de data, vou colocar escrever anos. E agora eu só arrasto aqui. Então, tá aqui, ó. Então, os pagamentos cupom são semestrais. Então, começa hoje na data zero. Data zero aqui é 6 de abril de 2023. Tá joia? Então, vamos formatar bonitinho aqui. Que é a nossa referência aqui. Então, tá aqui, ó. Meio ano, um ano e meio e assim por diante. E aí os fluxos. Na data zero, a gente já sabe que ele pagou quanto, que o mercado está pagando. Vou colocar um sinal de menos aqui, que eu vou usar calcular a TIR para calcular a taxa, o Yield to Maturity, que é a rentabilidade ou yield do título. Então, para calcular da data zero, é o preço que você paga, essa é a visão do investidor. A preço que eu pago como investidor, 98,849%
vezes o valor de face, tá certo? De novo, normalmente os preços, quando se fala no mercado, é como percentual do valor de face. Que aí fica uma coisa padronizada. Então, tá aqui, ó. Então, dá 98,8, na verdade, 849, com todas as casas aqui. Agora, os cupons ou os juros, que é o quanto? É o valor de face, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, travar esse valor de face, vezes. O cupom é semestral. Então, a taxa do cupom ela é nominal ao ano, tá certo? Padrão internacional, a taxa do cupom é nominal, tá? Como ele é pago semestralmente, então você vai pegar essa taxa que fixa e divide por 2, porque eu tenho 2 semestres no ano. Então, aqui, isso quer dizer que a cada 6 meses você vai receber $3, tá certo? Considerando um valor de face de 100. Então, depois a gente muda o valor de face para ver aqui. Então, aqui até o 10º ano, tá? Pronto. Então, pago aqui, ó, 3% do valor de face. Cada um desses valores é 3% do valor de face, pago em cada semestre, tá joia? Então, eu tenho 10 anos ou 20 semestres, tá certo? E agora tem que repagar alguma vez. Então, lá no final, segue o padrão, está seguindo o padrão americano, no final, o governo brasileiro também tem que pagar aqui o valor de face, tem que devolver o valor principal, o valor de face. Então tá aqui, ó. No último ano, no final do 10º ano, o governo brasileiro vai pagar os juros ou cupom de 3 mais o valor de face de 100. Então tá aqui 103. Então tá aqui, ó. Esse é o fluxo, tá certo? Cada um dos cupons ou juros, o preço pago, e aí com isso eu vou calcular a rentabilidade desse título, que aí a gente vai comparar isso com o que está lá na notícia. Então, um jeito de calcular isso daqui, eu posso usar a função taxa aqui do Excel. Por que eu posso usar essa função? Porque a série de pagamentos é uniforme, tá ok? Então, vou fazer aqui, mas eu vou clicar aqui no menuzinho para vocês verem também. Então, tá aqui, ó. Então, vou colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil aqui comparar. Pronto. Função taxa, número de períodos. Bom, são 10 anos, só que são semestres. Então, vezes 2, então são 20 períodos, tá certo? Porque são 20 semestres. Os fluxos são semestrais, tá, pessoal? O pagamento, quanto que é o pagamento? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar aqui já esse 3, e é sempre 3, tá certo? O valor presente é esse aqui, ó, que a gente já colocou no fluxo, que é o investidor, é a visão do investidor. O investidor vai gastar 98,849 para depois receber todos esses fluxos, tá certo? No valor final, ou valor futuro, tem o valor de face. Então, você tem 20 pagamentos de 3 e no futuro, além do pagamento de 3, tem mais 100 do valor de face. Tá joia? E aqui é o tipo, se o pagamento é de início de período ou final de período. Então, no caso, ele é final de período. É opcional, tá? O padrão é 0. Então, que é final de período. Então, ele está falando aqui na mensagem, ó, pagamento ao final do período é igual a 0, ou quando é especificado, ele vai considerar 0. Então, eu coloco aqui, dou OK. Está aqui. Essa é yield to maturity. Então, para vocês verem aqui a função como ficou, tá? Então, eu usei os dados dos fluxos. Então, tudo que a gente colocou lá no fluxo, você pode também colocar dentro dessa fórmula. Funciona também. Não precisaria nem construir o fluxo. Quem já tem de cabeça como isso funciona, pode usar essa fórmula. Só tem que tomar cuidado para lembrar que são 20 semestres, tá certo? 20, são 10 anos, mas são 20 fluxos.
Então, por isso que eu peguei o prazo e multipliquei por 2 aqui. Então, está aqui usando a função taxa. O outro jeito é a função TIR, taxa interna de retorno. Por isso, inclusive, eu preparei aqui o fluxo. Então, eu vou pegar aqui a função TIR. E aqui eu já deixei tudo pronto. Ó. É só marcar todos os fluxos da data inicial até a data final. Não preciso da estimativa aqui, tá certo? Não preciso ajudar o Excel. Só tem uma inversão de sinal, tá certo? Então, só tem uma taxa interna de retorno aqui. Dou OK e tá aqui, ó. Então, como vocês viram, a gente pode usar tanto a função taxa como a função TIR, que a gente chega exatamente aqui nos mesmos resultados, ok? Por ser uma série uniforme. Se a série não for uniforme, ou seja, se os valores dos pagamentos não forem todos iguais a 3, por exemplo, aí não dá para usar a função taxa, aí tem que usar a função TIR. Agora, só de curiosidade, reparem aqui, eu vou olhar, olhando esses duas rentabilidades, esses dois yields, se eu mudar o valor de face aqui para 2,25, que foi o total de emissão, ele muda aqui os fluxos, mas não muda as taxas. Então, as taxas são indiferentes ao valor de face aqui. Por isso que, inclusive, o truque de considerar o preço do bond como como percentual do valor de face. Aí o valor de face seria 100%, então o preço vai em função disso. Por isso, inclusive, que eu coloquei aqui, esse 100. Mas vocês podem colocar que valores vocês quiserem aqui no valor de face, e a rentabilidade, o yield, não muda, e isso que é importante para a gente, certo? Muito bem. Agora, como é que eu transformo? Essas taxas são semestrais. Por que são semestrais? Porque os fluxos são semestrais, tá certo? Ou melhor, são espaçados, apesar de ter colocado aqui em anos, eles ocorrem a cada semestre, tá certo? Então, o espaçamento deles é semestral, tá? Então, aqui, os fluxos são semestrais, a taxa é ao semestre. Para converter em taxa nominal, o que eu faço? É só pegar isso. Se a taxa é ao semestre, para converter a um ano tem 2 semestres, multiplica por 2 nesse caso. Tá? Então, está aqui, a taxa nominal é 6,156. Lá na notícia, estava dizendo que a taxa deu 6,15. É essa taxa nominal. Eles deram uma arredondada aqui, ao invés de pegar os 6 aqui, deram uma truncada. Tá ok? Que tudo bem, para a notícia está valendo, mas para o mercado, efetiva, assim, nominalmente a taxa é 6,15, 6,156 e mais alguma coisa, aumentando o número de casos. E agora, para transformar em taxa efetiva. Para transformar a taxa efetiva, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a taxa ao semestre, ok? Elevo, como é o semestre para o ano? Um ano tem 2 semestres, então elevo ao quadrado, 1 mais a taxa ao quadrado. Isso a gente faz de equivalência de taxa. E tira 1, tem um vídeo lá que explica a equivalência de taxa também. E pronto. Então a taxa efetiva é 6,251% ao ano, tá certo? Então, o investidor ele tem efetivamente uma rentabilidade de 6,25%, não 6,15%. 6,15% é nominal, 6,25% é efetivo. E agora, só para fechar, calcular esse spread em relação ao Treasury Bond, aí é só fazer uma subtração. Essa taxa do Treasury Bond também está em termos nominais, então eu vou pegar aqui a taxa nominal, subtrair essa do Treasury Bond aqui, dá 2,86% ao ano. Para transformar em pontos base, eu multiplico não por 100 somente, mas é como se eu multiplicasse 2 vezes por 100. Então, é multiplicar por 10 mil, tá certo? Então, eu não multiplico para chegar em pontos base, não multiplico só por 100, eu tenho que multiplicar por 10 mil. Então, está aqui, 285,58 pontos base. Até lá na notícia está falando que o spread foi 285, alguma coisinha, 0,6. Então,
aproximadamente esse 285,58 pontos base em relação ao Treasury Bond dos Estados Unidos. E esse spread é uma coisa que se usa muito também como referência. Então, na hora de negociar, o sujeito já sabe assim, olha, o meu título livre de risco é o Treasury Bond de 10 anos dos Estados Unidos. Quanto está negociado do Brasil? Ah, está 285,58 pontos base. Tá ok? E por que se usa pontos base? Porque aí é mais fácil você falar, comunicar, e quem ouve 285 já entende que é 2,86, 2,85%. Então, está aqui como que a gente chegou nos números, eu calculo os números que estão lá na notícia. Tá aí, pessoal, como que a gente calcula a rentabilidade de um título do governo americano, do governo brasileiro, emitido no mercado americano, que é o caso do Global 2033, e como a gente pega ele e transforma, monta os fluxos, calcula o yield to maturity, taxa nominal, taxa efetiva, e o spread sobre o tesouro americano, que é bastante comum. Tá bom? Até mais!